Bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar em um tema bem importante para a fé cristã, a verdadeira natureza da igreja. É isso aí. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem um post de blog chamado Com a Palavra. A Palavra. O que é now a Igreja Six? Legal. Ele faz parte de uma série que explora a igreja e o conceito de apostasia. E já no começo, o autor usa uma imagem forte lá, de 1 Pedro 2,5, descrevendo os cristãos como pedras vivas, formando uma casa espiritual. O que você acha dessa metáfora? Me chamou a atenção. Uma imagem poderosa, né? É? Ela nos leva a pensar no renascimento espiritual, na transformação que a gente passa através de Cristo. O texto destaca que os crentes são aceitos por Deus não por mérito próprio, mas pela graça e santidade de Jesus. Interessante. O post também fala que a verdadeira igreja é uma assembleia universal de todos os eleitos escolhidos para a vida eterna, Isso. independentemente do tempo ou lugar. Mas como a gente concilia essa ideia com a visão mais comum da igreja como um prédio físico ou uma instituição? É uma diferença importante essa, né? É. O autor argumenta que essa visão da igreja se manteve simples até o século IV depois de Cristo, com a unidade da fé centrada na cruz de Cristo. Isso contrasta com a complexidade e as potenciais armadilhas da institucionalização que vieram depois. Inclusive, o século IV foi um período importante, né? É. Porque ele marca a conversão do imperador Constantino ao cristianismo, Sim. o que levou ao crescimento da igreja e à integração dela com o poder político. Entendo. E falando em construção, o post usa Efésios 2,19 e 22 para esclarecer a natureza da igreja, descrevendo Cristo como a pedra angular e o fundamento com apóstolos e profetas como construtores. O que o autor quer dizer com essa comparação? Essa analogia arquitetônica me deixou pensando. Essa passagem de Efésios é incrível. Ela mostra a interdependência Essa é. e a conexão dentro da igreja com Cristo no centro, unindo tudo. É como se a igreja fosse um organismo vivo, crescendo, sendo construída para se tornar um lugar sagrado. Onde o Espírito de Deus habita. A gente pode até comparar com o nosso próprio corpo. Cada órgão, cada célula tem sua função, mas é a união de todos que garante a vida. É verdade. Da mesma forma, cada cristão contribui para a igreja. E é a união em Cristo que a fortalece. Que imagem inspiradora. O autor também se posiciona contra a visão da igreja como uma simples organização ou propriedade de alguém. Ele afirma que o verdadeiro dono é Deus e não qualquer líder humano. Sim, sim. Como a gente lê em Atos 20,28, onde diz que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. O que você acha que essa afirmação implica? Ela mexe com a gente, né? Com certeza. A posse de Deus sobre a igreja tem um peso enorme. Isso mostra a responsabilidade e a prestação de contas de quem assume papéis de liderança. É um alerta contra o perigo de explorar a igreja para benefício próprio ou poder. Algo que o autor critica quando menciona líderes inescrupulosos, lobos vorazes e salteadores que sugam as ovelhas até a última gota de ânimo e esperança. Infelizmente, a história mostra vários exemplos de líderes que se desviaram do caminho do serviço e se entregaram à ambição e ao autoritarismo. E a gente volta para a segunda parte do nosso mergulho na natureza da igreja. Na primeira parte, a gente viu a igreja como essa Assembleia Universal de eleitos, um corpo vivo construído sobre Cristo e que pertence a Deus. Mas o post vai além e fala sobre o que a igreja não é, né? Exatamente. É importante a gente desmistificar algumas ideias que podem nos desviar do verdadeiro significado da igreja. E o autor é bem direto ao dizer que a igreja não se resume a uma instituição ou organização. Ele critica o que ele chama de cristianismo humanista, Sim. que coloca as estruturas e regras acima da essência espiritual. Uma crítica muito importante essa. É. Quando a igreja se torna rígida e apegada aos formalismos, ela corre o risco de se afastar do seu propósito principal. Esse é um canal da graça e do amor de Deus. E essa ênfase nas estruturas pode levar a consequências sérias, né? E lembro de comunidades que se fecharam em si mesmas, Sim. preocupadas mais com a aparência do que com uma genuína vivência da fé. Você tem razão. A história da igreja mostra que a institucionalização, quando desvirtuada, pode se tornar um obstáculo para a vivência do evangelho. Em vez de acolher e amar, algumas igrejas acabam excluindo e julgando o oposto do que Jesus ensinou. Outro ponto que me chamou a atenção foi o perigo da igreja se tornar um objeto pessoal, dominada por líderes que buscam poder e controle em vez de servir a Deus e ao próximo. Infelizmente, a história está cheia de exemplos de líderes que se desviaram do caminho e se entregaram à ambição e ao autoritarismo.
O autor nos convida a refletir sobre a importância de líderes que sejam servos de verdade, guiados pelo Espírito Santo e comprometidos com a palavra de Deus. E como a gente pode, na prática, discernir entre líderes genuínos e aqueles que buscam seus próprios interesses? Essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? É uma pergunta fundamental. O post nos dá algumas pistas. Ele fala para a gente observar os frutos, o impacto das ações na vida das pessoas. Líderes autênticos geram frutos de amor, compaixão, justiça e transformação. Uma maneira como eles tratam as pessoas, principalmente as mais vulneráveis, diz muito sobre a motivação deles. Concordo. Ações falam mais alto que palavras sempre. E o post também critica a transformação da igreja em um balcão de negócios, onde a fé é mercantilizada e explorada para fins lucrativos. Essa crítica à comercialização da fé é muito importante hoje em dia. A gente precisa tomar cuidado para não transformar a fé num produto, algo que se compra e se vende. A salvação é um presente de Deus, acessível a todos, e não algo que se conquista com dinheiro ou poder. E essa busca por lucro dentro da igreja pode ter consequências desastrosas, né? Sem dúvida. As pessoas se decepcionam. Se afastam da fé. É como se a mensagem do evangelho fosse distorcida por causa do dinheiro. Quando a ganância vira o principal motivador, a essência do evangelho se perde. A igreja deveria ser um lugar de acolhimento, de amor ao próximo, de serviço desinteressado. Transformá-la num negócio é negar os próprios princípios que a sustentam. Mas, em nós, como a gente pode, como indivíduos, contribuir para que a igreja seja fiel à sua essência, livre dessas distorções? É uma pergunta que mexe com a gente, né? Com certeza. Essa é a pergunta que nos leva para a terceira e última parte do nosso mergulho. A resposta está em cada um de nós, no nosso compromisso com a verdade, com o serviço e com o amor ao próximo. Mas vamos deixar essa conversa para a próxima etapa. Combinado! Voltamos em breve para a parte final do nosso mergulho, onde vamos explorar como viver a verdadeira fé em comunidade como membros do corpo de Cristo. Até já. Até já. Chegamos à parte final do nosso mergulho na natureza da igreja. Nas partes anteriores a gente explorou o que a igreja é e o que ela não é, com base no blog e com a palavra. O que é e o que não é a Igreja Six. É verdade. A gente viu que a igreja é uma assembleia de eleitos, um corpo vivo, e que não se resume a uma instituição, organização ou posse de alguém. Mas como a gente pode viver essa realidade no dia a dia? Essa questão, né? Depois de tudo isso, como a gente coloca em prática? O blog dá algumas dicas. Ele fala do relacionamento entre os cristãos, né? O amor e o serviço. É como se a igreja se mostrasse na prática no cuidado que a gente tem uns com os outros. Isso me lembra aquela passagem de Efésios 5:23, que compara a igreja ao corpo de Cristo, onde cada membro tem uma função importante. A gente não é uma peça isolada, né? Mas parte de algo maior. Exatamente. A igreja não é um monte de gente junta, mas um organismo vivo onde cada um contribui. Se um membro sofre, todos sofrem. Se um é honrado, todos se alegram. Então, viver a igreja de verdade é reconhecer e valorizar a diversidade. E usar isso para servir uns aos outros e o mundo. Com certeza. O blog fala pra gente ser pedras vivas, como diz em 1 Pedro 2.5. Cada um tem algo único para oferecer e a união disso faz a igreja forte. E na prática? Como a gente pode ser essas pedras vivas? Como viver essa união no dia a dia? Eu acho que o primeiro passo é buscar a Deus. Conhecer a sua palavra e colocar os ensinamentos em prática. Aí a gente pode amar o próximo, perdoar, ser compassivo e compartilhar a esperança do evangelho. É verdade. Viver a igreja é seguir Jesus, né? Ser um discípulo de verdade e mostrar o seu amor em tudo, né? Ir além das palavras. É isso aí. É viver o evangelho no dia a dia, nas pequenas coisas, nas relações com as pessoas, no cuidado com a comunidade e com o mundo. Ser luz e sal, como Jesus ensinou. Essa é a mensagem do nosso mergulho. A igreja não é um lugar, um prédio, mas um corpo vivo, formado por pessoas transformadas por Deus e unidas pelo amor de Cristo. Que essa ideia nos inspire a viver a fé de forma verdadeira, junto com nossos irmãos e irmãs, para a glória de Deus e o bem do próximo. E assim, a gente termina nosso mergulho na natureza da igreja. Esperamos que você tenha se inspirado a viver a sua fé de forma completa e com significado como parte da igreja. Até a próxima. Até a próxima.